Olá, pessoal, boa tarde. Seja bem-vindo à live da Fitness Brasil. Quem fala aqui é o professor Paulo Amaral, seu coordenador pedagógico da Fitness Brasil, e hoje nós vamos entrevistar o professor José. Às terças, quartas e quintas-feiras, sempre nesse mesmo horário. E aguarde que muito em breve vocês vão ter novidades de outros projetos que nós da Fitness Brasil estamos preparando para você. Então, aguarde que muito em breve, nas próximas semanas, você já vai saber de algumas novidades. É um prazer o Valdir estar aqui na live. Antes de eu chamar uma celebridade, que é o professor José Elias de Proença, passar, olha só o histórico dele. Eu já vou começar falando que ele só é o preparador físico da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, medalhista bicampeão da seleção de voleibol. Além disso, ele é acadêmico, ele é professor, doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano. Além disso, é mestre em educação física e graduado em psicologia e educação física. E o nosso tema hoje é sobre eficiência no treinamento baseado na aquisição de habilidades motoras do atleta. Então vamos agora chamar o professor José, só um minutinho. Professor. Só aguardando para a gente iniciar aqui a live. Professor José Elias, um prazer falar contigo. Tá me ouvindo Paulo, bem? Tudo tudo jóia. ótimo, como vai? Tá me ouvindo bem? Muito bem aqui. E você aí? Tudo bom, graças a Deus, né? Que pena que a gente não pode ter esse encontro presencial, mas muito em breve, com certeza, né? Com certeza. Estaremos juntos na IRSA, né? Sim, claro. Eu até passei aqui algumas informações breves que, assim, estamos preparando um modelo que eu não posso falar muita coisa, Sim. mas o que eu já posso antecipar é que o professor José Elias, ele vai estar, inclusive, vou falar aqui em primeira mão, ele faz parte do conselho técnico e profissional da Fitness Brasil, que muito em breve vocês vão saber quem são os outros profissionais. Eu falo que, assim, vendo a sua história, primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Eu falo que só a experiência que você tem em todos os sentidos, né? Acadêmica, profissional, técnica. Então, para a gente começar, como que prefere que chame? De professor, José Elias? Como fica mais fácil? Como você acha que é melhor, até para a gente... É o Zé Elias, que é o Pode ser Zé Elias? nickname aí mais presente. Na realidade, o nickname é Zezinho, né? Porque como tem o Zé Roberto Perfeito. na seleção, as meninas Sim, me chamam de Zezinho ou Noninho. Depois que eu me entendi. tornei, passaram a me chamar de Noninho. Mas fica à vontade, Paulo. Beleza, pode me chamar porque, assim, eu particularmente que também sou da área acadêmica, né? Então, quando eu vi o seu currículo, primeiro que eu já virei fã. Sabendo do seu histórico, então nem se fala. Então, se você pudesse, Zé Elias, falar um pouquinho, brevemente, eu sei que muitos daqui te conhecem, a gente já teve, inclusive em lives anteriores, a gente teve a experiência de falar com a Paula Pequeno, Sim. né, que também é atleta, mas se você puder fazer um briefing de como que está a sua site, o que que você faz, eu sei que você tem outros projetos que a gente vai falar, inclusive, mais à frente, fica à vontade. Sim. Na realidade, eu sempre fui muito ligado à questão do conhecimento, só Sim, que do conhecimento aplicado. Eu sempre vivi, né, a área da aplicação, primeiramente bastante no ramo escolar, mas na realidade, o primeiro contato que eu tive com o voleibol
foi já na faculdade, através de um colega chamado João Crisóstomo, né? Sim, E que ele era super ligado ao voleibol. Então, eu vim do interior para ser preparador físico de futebol, né? entendi. Eu tive oportunidades, mas preferi, por uma série de razões que talvez aqui no bate-papo a gente possa colocar a questão do voleibol. Claro. Daí, fiz educação física, em seguida fiz psicologia. Daí o João estava ministrando um curso de especialização na USP em 1983, que foi um ano que eu me vinculei à USP, né? Fiquei 10 Entendi. anos dando aula lá na Escola de Educação Física. E o Zé Roberto estava fazendo o curso. Hum, Curiosamente, o Zé Roberto queria essa vivência escolar. E ele foi trabalhar comigo no Colégio Magno, né? Daí foi essa aproximação que eu tive com o Zé Roberto, e a partir daí a gente sempre trabalha em parceria. O que aconteceu em 84? Eu entrei no mestrado em Educação Física. E o orientador Ogotani, né, que para mim é uma referência na área de aprendizagem motor, ou principalmente nas três grandes áreas do comportamento motor, né? Aprendizagem, desenvolvimento e controle, né? E daí fiz o mestrado e fui para o doutorado em psicologia. O professor Lomona, que eu já vivia muito essa área de habilidade motora e queria pesquisar aspectos motivacionais, né, pelo desempenho motor. Então, eu fiz o doutorado nesse sim. sentido. Assim que terminei o doutorado, o Zé Roberto deixou a seleção masculina, que ele foi campeão olímpico em 92, pós-Atlanta 96, ele voltou ao trabalho para o feminino e me convidou para desenvolver esse trabalho junto. Desenvolver a parte de preparação física em clube. E 2003, eu continuei estudando muito mais essa questão de corpo, né? Então, fui fazer formação em autonomia, em cadeias musculares, né? Formação em pilates, pela razão de estar... Eu fiz preparação física com hipismo, né? Com o pessoal de Sim. hipismo. Sydney, eu fui com hipismo. Daí, em 2003, a gente voltou a trabalhar junto com o Zé, em 2001. Nós assumimos a seleção brasileira e estamos aí até hoje, né? Com resultados excelentes, com contratempos, com lutos vividos, várias Sim. experiências aí junto com o Zé Roberto. E hoje nós estamos aí aguardando a hora que passar esse tempo de recolhimento social, né? Então, Perfeito. por aí. Muito bom. Ô Zé Elias, uma coisa que é interessante, que assim, a Fitness Brasil, por muito tempo, teve uma atuação muito focada na parte de condicionamento físico, que é o fitness, e na parte de gestão. Sim. Esportes é uma das áreas que cada vez mais está sendo agregado. Nós sabemos da importância. Eu também tenho oportunidade de lecionar a disciplina de treinamento esportivo na Uhum. graduação, e eu falo que há uma crença, né? Não sei se você concorda, até é legal você falar um pouco da sua experiência, é uma crença de que ou você é do fitness ou você é do esporte. Tem essa conotação. Tem mais uma orientação aí. Ou é do É, físico, ou é do esporte, ou é do escolar, né? exatamente. Então assim, aí o profissional ou o estudante, ele fala, para que área que eu vou? Só que daí, quando ele começa a entender o que é o esporte, que é o seu dia a dia, acho que é até interessante você falar um pouco mais da questão da preparação física. Será que todas as pessoas sabem que a preparação física é o condicionamento físico? Entendeu? Então, não sei se tem como você falar um pouquinho sobre isso e até de alguns exemplos que você aplica no seu dia a dia. Então, é muito curioso, porque quando você estuda essa abordagem de aquisição de habilidade, é uma situação que vai ter orientações só no final do modelo. Quando a gente fala em habilidade, a gente fala em processo cognitivo-motor, né? Porque passa Sim, por um processamento central. Só no final é que eles vão separar, né, dois grandes ramos interligados, que um fator que eles chamam de treinamento, que é o desenvolvimento do condicionamento físico,
né, com os aspectos coordenativos, que são os controles neurais da habilidade. Só que é o seguinte, um não vive sem o outro, né? Então, o que nós temos? Capacidades, que são traços genéticos até esse também é um tema muito interessante, a genética Sim, e o esporte hoje, né? Não sei se vai dar tempo da gente tocar um pouco nisso, mas sim, claro. tem o suporte, né, os diferentes suportes fisiológicos. Fibra rápida, eu posso me tornar mais potente e mais veloz. Né? Mais Sim, fibras vermelhas, mais resistente. Só que para que essa capacidade aconteça, eu preciso de treinabilidade. Né? Quando a gente fala em habilidade motora, até para não, assim, para dizer assim, na relação de interferência, se fala assim, olha, capacidade física, que dá esse suporte, com suporte na fisiologia. Aliás, tudo está suportado na fisiologia, né, Paulo? sim. Não tem. É a base, né? É. Então, quando a gente coloca isso, força, né, a capacidade de mobilidade articular, né, tudo isso vem de traços da pessoa. E as pessoas vão ser diferentes conforme a característica morfológica. Né? Membros mais Sim, longos, tronco mais curto, essas características. Né? E isso vai gerar tipos de habilidade, correto? Então, o que acontece? Tanto que, para mim, né, um dos suportes de controle de movimento, explicando isso, é o Bernstein. Né? E ele explica assim, né? Nós temos as articulações com graus de liberdade. Então, o que eu preciso aprender? A controlar graus de liberdade. Só que se eu preciso controlar grau de liberdade, por exemplo, na corrida, onde jogo muito com o corpo todo, né? Então, amplitude da passada, diferenças de níveis, né? Eu preciso da habilidade de correr, suportada pela repetição da sequência e que me vai desenvolver a condição cardiovascular e até a resistência muscular localizada. Então, assim, o princípio, tanto para habilidade como para condicionamento, é treinar, treinar, treinar. Né? Só que o que aconteceu com o ramo da aprendizagem motora, do controle motor, do estudo da habilidade? Né? Eles categorizaram habilidades para que eu possa trabalhar com o significado dela. Vou dar um exemplo. Né? Então, por exemplo, agachamento. sim, Agachamento é considerado uma habilidade que você controla tudo. Então, você tem o controle do próprio corpo. Né? Só que é a habilidade. Né? Então, para você agachar bem, né, você tem toda a estrutura segmentar, né, perfeitamente alinhado, né, para você poder fazer, como o espanhol fala, essa sentadilha. Né? Certo? Então, sim. existe aprendizagem, existe controle de graus de liberdades articulares com sinergismo muscular. Né? Então, há uma habilidade presente no agachamento. Só que o pessoal fala, não, agachamento é do fitness. Não, agachamento é uma habilidade usada para o fitness e que eu uso até como suporte de potência no voleibol. Né? Então, a capacidade pode ser de força, né? Pode ser de como os segmentos se relacionam, de coordenação. Então, tem uma série de elementos presentes. Então, isso é considerado uma habilidade muito mais de controle do indivíduo. Daí vem as habilidades do controle do ambiente. Né? E hoje, cada vez mais, mesmo no universo do fitness, as pessoas estão usando o controle do ambiente. Né? Então, só para não estender muito, então, por exemplo, o Sim, que é controle do ambiente? Todo esporte coletivo, de uma maneira geral. Porque o que acontece? Eu tenho que ter um acervo motor, uma condição motora, para responder aos estímulos ambientais. Né? Então, jogar voleibol. Né? Então, daí é chamado de habilidades perceptomotores, ou habilidades regidas pelo ambiente, ou alguns até que chamam de sistema aberto de execução do ponto de vista não de cadeia muscular, mas perceptomotor. Né? é da Então, ação, né, do movimento. exatamente. Então, o que acontece? Fala assim, mas é tremendamente fechado o agachamento? Não, porque você tem que ter a percepção do que acontece com a barra. Então, tudo isso se torna presente
em termos de prática, que é o desenvolvimento da habilidade, e de treinamento, que é o desenvolvimento da capacidade. Paulo, um não vive sem o outro. Né? Professor, daí a importância de você ensinar o movimento e fazer com que as pessoas, as atletas, tenham autonomia, né? Porque você falou Perfeito. muito da questão do movimento ser aberto, porque assim, por mais que você treina um padrão de movimento, no dia a dia da pessoa, ou no jogo, a Não é ação é padrão. outra, Não é não é padrão. padrão. Não, Eu então, acho que talvez a ginástica artística, né? Ela é muito mais fechada a sequência, né? Você tem, no e começo, mesmo assim, mudou o terreno ali, a temperatura, a pressão, torcida, impacta tudo, né? por isso que é colocado, né, essa relação que é chamada de abordagem, né, sistêmica. Quais são os sistemas que estão jogando? O ambiente, que pode ter variação de piso, variação de níveis, variação de temperatura, né, variação de presença de espectador nesse ambiente, Sim, porque deve mexer com aspectos psicossociais, né, relativo ao tipo de coisa que você está fazendo, se é uma habilidade que você responde ao meio, é por isso que a gente coloca um contínuo. Não existe uma habilidade completamente independente do meio, nem uma habilidade completamente dependente do meio, porque a realização disso passa pelo corpo. Daí que a gente bate muito nessa questão que você acabou de colocar, né? Formar o acervo motor. Então, o treinamento, né, quando a gente usa com base na habilidade, é como que a gente vai formando esse acervo motor para ter a capacidade de resolver situações ou problemas motores. E isso passa por um processo incrível que é chamado tomada de decisão. Se eu tenho repertório, né, eu tenho que tomar decisão com o quando fazer, o que fazer. Né? Então, quando a gente fala, né, dessa relação que o indivíduo está no ambiente, né, e tudo daí vai passar por planejamento motor. E isso acontece para quem faz fitness e quer ter qualidade de vida, para quem faz esporte de alto nível, ou para quem está se desenvolvendo a longo prazo para atingir uma condição esportiva, que seria esporte escolar. Né? Então, todas essas situações requer essa formação que você muito bem colocou. Eu preciso ter uma memória motora, eu preciso ter uma experiência motora para que eu possa desenvolver a capacidade de solução de problema. E mais do que isso, escolher a melhor resposta, que é a chamada tomada de decisão. Zé Elias, Complexo? é interessante na sua fala, que você fala da questão do bem-estar, né? Né? Hoje, a literatura discute muito, nada contra, pela questão biomecânica, até porque a biomecânica é muito importante para fundamentar, né, o padrão de Sim, movimento, sim, mas qual o ângulo ideal que eu faço que tem maior, menor ativação de unidades motoras, que nós sabemos que, assim, eu tenho que ir em busca da eficiência, do padrão, só que sim. nem sempre, na realidade, no dia a dia, ou para o atleta, ou para o não atleta, ele vai manter aquela mesma amplitude articular, né? Não Então, mantém. não sei se você percebe essa linha, né? Porque a gente fala muito, e a própria Fitness Brasil está adotando muito essa questão do wellness, do bem-estar, que é sair de um padrão Sim, específico sim, para ir para uma habilidade, uma prática, né? Uma prática que a pessoa consiga entender por que ela está fazendo. Na sim, realidade seria o quê? Ensinar o aluno a treinar sozinho, não é? sim, sim. Eu acho que isso seria o nosso verdadeiro papel de educador, Paulo. Tanto que, por muito tempo, a gente transitou no aspecto quantitativo do movimento em busca de resultado nesse sentido. Então, né, nos anos 80, a gente usava muito a corrida, tiro de 300 metros e tentando Sim. reduzir, né? Daí, enquanto transferência, que significado que isso tem? Né? No wellness, né, você fazer coisas no ambiente de trabalho que não passa pela consciência, que não passa pela análise cognitiva,
que não passa pela possibilidade do indivíduo relacionar isso com outros ambientes, a nossa função educativa ela está parcialmente respondida, porque você só está estimulando o potencial biológico. Então, ficar fazendo cadeira extensora, lendo mensagem no celular. Eu preciso fazer percebendo as relações do corpo. Eu acho que por Sim. isso que, né, hoje a atualização desse termo funcional, que é muito mais amplo, né, do que a gente colocar, né, uma possibilidade só de empurrar e puxar como um princípio do funcional, é passar pela consciência. Então, hoje, a gente está tendo a presença, e eu estou vendo a maioria dos educadores físicos colocando o conceito da educação somática, que é a relação corpo-ambiente passando pela consciência. É bem a fala que você utilizou, Paulo. Eu também estou de pleno acordo nesse sentido. Se eu quero transitar, né, no universo de qualidade de vida, de bem-estar, eu tenho que passar pela consciência da pessoa. Não é que eu tenho que passar. As propostas têm que desenvolver isso e a pessoa, na avaliação do ambiente, saber para que serve e saber o momento de utilizar. Né? Sim, perfeito. Agora, se a gente for pensar, Zé Elias, assim, até mesmo pela sua experiência com atletas, e puxando o gancho aí, até porque tem muitas pessoas que atuam aqui com pessoas que são não atletas, Sim. a importância, até que você falou, qual é a importância, na sua opinião, de mensurar, de ter os controles, os indicadores, o planejamento, eu gosto de adotar o termo planejamento em vez de falar periodização, Sim, né? eu também. Como que você faz, qual a sua visão sobre isso? Porque, infelizmente, uma das áreas, qual o problema que nós temos? Uma das áreas que tem a pessoa ela chega já com o treino pronto, porque pegou na internet, que ouviu, e quando você fala assim, vamos fazer uma bateria de testes, que seria um pré-preparatório, né? O planejamento, aquela primeira etapa. Pouca gente faz isso. Qual a sua visão Exato. sobre isso, Zé Luiz? Eu também prefiro falar, né, quando é desenvolvimento, né, os períodos sensíveis de você desenvolver uma habilidade, planejamento a longo prazo. Quando é o ano, com o Zé Roberto, a gente fala do planejamento do ano. Na realidade, é um planejamento mais curto. E daí vem as competições. No nosso caso, Liga das Nações, né? Quer dizer, o próximo ano, Liga das Nações, Olimpíada. Né? Daí, quais são as prioridades durante a Liga das Nações? A prioridade é a Olimpíada. Né? Então, como que a gente progride nesse sentido? E é o seguinte, que é uma coisa que a gente tem debatido muito nessa questão da pandemia, né? Bom, que é a questão do treino residual. O que vai Sim. ficar com a pandemia? Nós já estamos contando 66 dias. Normalmente elas vêm de treino residual de um mês. Né? Então, como que a gente faz esse resgate? Né? Então, tem alguns parâmetros que a gente vai adotando. Então, por exemplo, na própria prática, né, a gente vai desenvolvendo essa capacidade, a gente usa muito um trabalho no chão, onde, de início, eu começo a avaliar para a postura dela o potencial isométrico. Né? Então, por exemplo, elas são capazes, né, de deitado, com a perna flexionada, né, colocar a mão aqui ou aqui e tirar cabeça do chão, né, escápula do chão e segurar durante 30 segundos. Né? Então, eles falam assim, puxa, né, mas o que é isso? Eu olho, né, daí eu tenho que ir memorizando, anotar quem desabou. Então, eu não vou ficar fazendo avaliações individuais. Mas a própria orientação da prática do dia a dia, eu já vou sacando e colocando coisas. Eles falam assim, mas o que é isso? Isso é uma testagem que está no McGeoch, né? Que é uma Sim. isometria. Tanto que também, não só no sentido, né, do enrolamento, mas como no sentido diagonal também. Né? Então, quer dizer assim, só que todo mundo coloca, puxa, você utiliza o Pilates, é um método de controle central, o Pilates, que passa por toda essa estrutura. Só que, juntamente com isso, essa estrutura do tronco dá conta, junto com a estrutura da elevação de perna,
Então a gente sabe que ali existe uma ligação facial. Tudo isso é prático, pô. Então, o que que acontece? Eu tenho que recorrer à literatura, né, e ser um computador ativo com alguns gigabytes da memória. Então, o acervo motor não é só do atleta, a gente tem que ter esse acervo do olhar, né? Acho que o mesmo tempo que o atleta leva para ser atleta, treinando 10.000 horas, acho que é o tempo que a gente levaria para conseguir essa observação. Então, assim, claro que a gente tem as avaliações por medidas também. A gente usa o simetrógrafo, que é a avaliação Sim. que a gente chama dessas relações, que é estático. Algumas avaliações dinâmicas, né? E conforme a intercorrência, algumas variações mais métricas ali, né? Então, o que que acontece? Nós precisamos transitar nessa visualização, né, de observação, desenvolver a observação em cima do que a ciência nos oferece hoje. Então, para mim, essa biomecânica tem muito mais essa conotação da anatomia funcionando nas práticas do que eu ficar pensando em grandes angulações ou de vetores diretos. Claro que é importante estudo direto isso para potencializar a capacidade de observação, mas eu vejo o caminho por aí. Para ser profissional, a gente tem que pensar em qual especificidade, qual relação que a pessoa vive, o que que ela traz de memória daquela relação e o que que seria, né, qualidade de vida, bem-estar, saúde, né, que eu possa evitar que os déficits, né, exacerbados numa prática, né, muito marcada apareçam. Então, eu tenho que trabalhar em toda essa relação de suporte. O que é Bastante. interessante é que você faz os seus próprios indicadores, é isso? Só Sim, para fazer esse alinhamento. É sim. porque hoje em dia é muito comum você ver alguns profissionais buscar nas referências indicadores, testes físicos que muitas vezes não é aplicado para os seus clientes. É muito comum a gente ver isso. Então eu vou dar um Exatamente. exemplo aqui. Na Exatamente. academia, a famosa flexão de cotovelo de 1 minuto e abdominal em amplitude completa. Sim, Será que todo mundo tem a habilidade de fazer esse movimento, né? Tem esse padrão de movimento? Uma outra coisa que é legal que você falou, que da questão do Pilates. Você não é, levanta uma bandeira Pilates, como alguns fazem, musculação, não, crossfit ou uma marca. É um meio de treinamento, não é? Pelo qual você aplica durante a sua preparação física. Acho que é mais ou menos isso. Pegando até esse sim. gancho, na tua visão, Zé Uhum. Elias, o que, que você acha assim de qual dica que você daria para alguns profissionais que estão agora atualmente no mercado ou que estão estudando, estão nesse processo? Porque a gente está no período muito de quarentena, onde que cada vez mais, eu falo que é o momento para você absorver o maior número de informações possíveis. Sim. Pensando em modalidades, assim, qual a sua visão sobre isso, até pela sua experiência na preparação das atletas? É, sem dúvida nenhuma, né? Eu utilizo muito, que dá vários indicadores aplicados, eu não sei se já transitou, pelo modelo cinesiológico da Shirley Sim. Sharma, né? Diagnóstico e tratamento das disfunções do movimento. A Travou um pouquinho. Fala comigo agora, vê se voltou ao normal. Tá me ouvindo, Zé Elias? Se você quiser, você pode sair, e aí você volta novamente que eu te incluo aqui, para ficar mais fácil. Acho que deu só um probleminha, pessoal. Mas assim, sai da conexão e entra novamente no Instagram, que eu faço a inclusão de você. Bom, pessoal, enquanto isso acontece, estamos ao vivo.
professor José Elias já está voltando. Espero que vocês tenham gostando, que vocês estejam gostando desse bate-papo. Qualquer dúvida, se der tempo, é lógico, com certeza a gente vai responder aqui algumas perguntas. Então fiquem à vontade para estar fazendo as suas perguntas para o professor José Elias. Vamos guardar só um instante. Já está retornando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Olá! Agora, isso acontece, estamos ao vivo, né? Faz Eu estava com parte. 4G para garantir, né? Que o 4G falhou. Agora eu vou Não, tentar aqui. sem problema, acontece, faz parte. Você, último tópico, você estava recomendando uma obra, um Sim, livro. Você sim. pode repetir qual o livro que É você o estava recomendando? Shirley Sharman, Sim, Diagnóstico e Tratamento das Disfunções do Movimento. Embora o ótimo. nome seja isso, ela parte muito da função. E ela coloca o chamado modelo cinesiológico, que você perguntou o que eu sugiro para as pessoas buscarem, né, na Sim, atuação profissional. Então, ela coloca 4 grandes pilares. O primeiro pilar, ela coloca o músculo esquelético. Daí que eu citei, perfeito. né, o Magui, o EC, como o Maguil, né, você colocou esse exemplo do abdominal. Às vezes eu quero Sim, um enrolamento completo e a pessoa não consegue tirar a cabeça do chão. Né? Tem uma avaliação do Maguil que é sobre esse potencial, porque mexe com toda essa relação que é transmitida. Então, eu preciso sim, essa capacidade. Então, esse músculo esquelético suportado, né, suportado assim, apoiado na literatura que nos dê esse elemento. Eu estou citando McGill, estou citando Magui, o EC, né, na avaliação músculo-esquelético, né, e algumas intervenções práticas, embora a Shirley faça uma série de intervenções fenomenais. Né? Ela coloca a segunda questão, que é o aspecto neurológico e controle do movimento. Né? Então, ela coloca o que a gente sabe, né, dessa parte, o que a gente sabe de neurociência, o que a gente sabe de neurofisiologia, de neuroanatomia, para poder pensar movimento. Mas não é o que a gente sabe de conhecimento teórico da literatura. É o que a gente sim, sabe aplicando. Né? Então, quais são as possibilidades de aplicações? O terceiro grande tópico que ela coloca é essa biomecânica, mas a funcionalidade. Daí ela coloca assim, o que eu sei sobre estaticidade, verticalidade do corpo e suportar gravidade, por exemplo? O que isso pode causar? Como que eu posso trabalhar? Daí a razão da testagem do cinestógrafo. Né? Então, sim, ela coloca muito esse aspecto dinâmico e estático. Como que eu avalio a dinâmica? Né? O que eu sei sobre a marcha? O que de prática estática eu posso desenvolver para os aspectos coordenativos da habilidade andar, que é a qualidade de vida, que é bem-estar. E o último que ela coloca é bem a neurofisiologia cardiorrespiratória suportado pelo endócrino metabólico. Daí, ela coloca, se a pessoa vem em condições de atender tudo isso daí, e você tem práticas adequadas, organizada nisso que você chamou de planejamento, você atende a pessoa. Né? Então, você fala assim, bom, o que eu tenho de práticas musculoesqueléticas? Musculação. Sim, é um meio. Então, vamos sim, trabalhar nesse sentido. Só que hoje, o que a literatura está colocando mais? Tomar muito cuidado pela repetição, pela incidência, mas mesclar o trabalho com outros elementos, como kettlebell, clubbell, né, sandbag, né, exatamente pela característica que isso tem e que pode dar suporte para as pessoas. Você fala assim, então o que eu tenho que fazer dessa ótica? Buscar essas formações. Né? O que eu tenho que fazer do ponto de vista dessa anatomia funcional. Né? Então, hoje, eu tenho algumas formações que me deram suporte para esse controle e essa relação. Então, eu fiz a formação GDS, que é da cadeia musculoarticular, que é do Godelieve Denis Streif. Fiz formação
com o Ivaldo Bertazzo, né, que é a reeducação do movimento, Professor, coordenação. desculpa interromper, mas é isso que o Zé Elias está falando, turma, anota. Porque ele tá dando um passo a passo de planejamento de carreira. Sim. Vamos lá, professor. Então, desculpa interromper, mas eu achei que é muito importante as pessoas não só ouvirem, mas registrarem essas informações, porque assim, como que eu faço para ter sucesso e um dia chegar onde você chegou? Então, esse é o caminho que você está dando, passo a passo. Eu preciso me formar. Só que eu Sim, preciso me formar adotando um pano de fundo. O pano de fundo que eu estou sugerindo, ou que eu adoto, né, é a da Shirley Sharma, que é esse modelo cinesiológico da, das grandes ciências agrupadas. E como que eu busco suporte? Não é porque eu busco suporte de cadeias musculares, né? E isso me dá referência, né? Cadeias tem a organização das massas, intermassa, né? Como que o corpo se comporta. Não é porque eu coloco isso no âmbito, né, do controle que não tem músculo esquelético, né? Que não tem cardiorrespiratório, que não tem a biomecânica dentro do aspecto dinâmico ou estático. Então, realmente, eu preciso que buscar. Então, por exemplo, hoje, cardiorrespiratório, né? A gente tem vários métodos aplicados. Mas como que eu coloco esse método aplicado no meu planejamento? Que é a palavra que eu adoro. Então, por exemplo, hoje, né, no meio do fitness, eu vejo que está muito presente o HIIT. Agora, pergunta, sim. né? Todo mundo que procura, chega lá, eu faço um parquet, garanto a saúde da pessoa e coloco em HIIT. A gente sabe que o HIIT, ele é um limiar superior. A pessoa tem desenvolvimento em limiares inferiores para suportar isso, né? Então, o que acontece? O HIIT é calcado em habilidades. Ele já tem competências nas habilidades para aumentar a intensidade. Quer dizer, tudo isso são etapas do planejamento e de referenciais que eu tenho que ter para poder olhar o meu cliente, individualizar o meu cliente, né? E, principalmente, estabelecer, né, do ponto de vista da prática corporal, o diagnóstico e saber o que fazer, como fazer, a que momento fazer, né, para que esse cliente seja atendido. Então, assim, a pergunta abre muito leque, porque a nossa formação tem que ser ampla e com suporte científico cada vez mais presente. Até um item que é interessante, se a gente for pensar hoje, há uma procura muito grande pelos exercícios, né? Hoje a Sim. gente tem as redes sociais, e lá atrás, não sei se você. Eu lembro da minha formação, que foi em 2001, que eu procurava 100 exercícios de calistenia, Sim, entendeu? sim. Você tinha lá uma sequência. Eu lembro da minha primeira aula de hidroginástica, quais seriam as sequências pedagógicas, né? Enfim. Só que hoje se fala muito pouco de habilidade. Hoje você não vê muito teste aplicado à habilidade, até a própria nomenclatura, quando a gente fala de quem é iniciante, quem é o intermediário, quem é o avançado. Então, Uhum. então se a gente fosse dar alguma dica para os profissionais que estão hoje, personagens trainers ou preparadores físicos, que dica que você daria pensando assim, ó, o primeiro dia do aluno hoje, o que eu posso fazer dando foco nas habilidades, quais seriam os primeiros passos, professor? A, a, a primeira classificação desenvolvimental da habilidade que está presente no livro do Lacote Cook, né? Não sei se, né, usar essa referência, que é o livro sobre controle motor, né? E isso para controle. Para desenvolvimento está no livro do Gallagher e Osmo, que é assim, Aqui, ó. exatamente Galarro, isso. esse livro aqui, ó. Gallagher e Osmo, né? Então, assim, o primeiro passo, né, que tem que ter é assim, como que a pessoa transita nas habilidades fundamentais, né? Ou seja, como que ela anda? Então, eu vou andar com a pessoa, ela não vai sentir que eu estou observando. O andar
ter uma colocação de massa cabeça, torácica e pélvica em relação ao chão alinhada. Só que ela vai andar, a massa torácica tá mais para trás, o quadril mais para frente e a cabeça mais para frente. Então já me deu um indicador, fala assim, puxa, né? Então, nós vamos ter que trabalhar numa relação de extensibilidade dorsal, né? Porque ela está, assim, é mais do que isso, mas para dar exemplo, né? Então, assim, então, como se locomove a pessoa? Então, a primeira característica, né, do adulto é locomoção. A segunda, né, a característica, né, que ele coloca, as estabilizações. Hoje, fala em estabilização, a gente pensa em lombo sacro, né? Lombo sacral, né, por essa região. Mas é passando por equilíbrio, passando por essas situações. Ele faz transferência lateral e permanece num pé, faz para o outro lado e permanece num pé. Né? Então, vou colocando essas atividades. E isso são com elementos que estão presentes na escadinha colocado no chão, ou círculos desenhados no chão. Você está vendo tudo isso. Né? E como que ela faz o contato corpo-objeto? Né? Posso até brincar com bola leve, né? Ou um contato de pegar e soltar o objeto, né? Porque a gente acaba avaliando muito a estrutura do tronco. Então, eu tomo como base, né, muito essa relação dessa categoria, que são três dos movimentos fundamentais. Tá? Locomoção, anda para frente, anda para o lado, anda para trás. Né? É, balance ou equilíbrio ou estabilização. Se equilibra uma perna só, se equilibra em apoio, em quatro apoio, tira um apoio e se equilibra. Né? O que acontece com o corpo dela quando a gente visualiza isso? Né? E como que ela faz relação corpo-objeto? Agora, imagina, né? Assim, às vezes é fazer o balanço com a bola, para ver se Que ela é a é capaz de... manipulação, né? Exatamente. Isso aí. Então, a categoria manipulação. Só que lançar, receber, né? Lançar, receber, tem uma conotação espaço-temporal para qualidade de vida, para estímulo do sistema nervoso central, e mexe com duas inteligências, a inteligência espacial e a inteligência temporal. E mexe com um fator fundamental da sociedade, que é a antecipação. Né? Então, essas habilidades, assim, você fala assim, mas como antecipação? Até para a pessoa falar, vem vindo um ônibus, ela é capaz de perceber a velocidade do ônibus e se dá tempo de atravessar a rua. Né? Que é uma relação espaço-temporal, é uma inteligência presente. Então, o nosso papel em desenvolvimento de habilidade é estar criando essa situação. Eu parto dos movimentos fundamentais dessas três categorias. Como ter um envelhecimento fisicamente independente, né? Acho que a ideia Exatamente. é essa. Você pensar nas Exatamente. habilidades, pensar. Então, se for dar uma dica para vocês, motricidade. Entender muito da questão de motricidade humana, que são esses fatores relacionados, né? E se a gente for falar, a live aqui passa rápido, professor. Você vê que falta Sim, sim. poucos minutos aqui para a gente acabar, mas vamos tentar Ah, bater o papo e as coisas vão surgindo. Se a gente for falar de habilidades, está muito relacionado também com progressão. sim. Hoje eu percebo muito em alguns profissionais a certa dificuldade de progredir o exercício. O que você acha nesse sentido? Que dicas que pode ser feita? Ou como é feita essa progressão até mesmo para o alto rendimento? Então, a gente tem os dois tipos de progressão. A progressão em desenvolvimento motor, como que os períodos sensíveis vão propiciando isso, e a progressão, né, da aprendizagem motora, né, de uma pessoa já dita adulto e que vai aprender uma nova habilidade. Né? Então, assim, existem hoje duas orientações fundamentais. Tipo de prática, né? Se você faz uma prática repetindo a mesma ação até que aquilo fique na memória, só que isso existe uma crítica, porque daí ela faz naquela situação, perde a flexibilidade para outras situações, ou você desmembrar, que é chamado o conceito de subrotina. Né? Então, eu vou dar um exemplo do esporte e para colocar como a gente faz isso. Né?
E até alguns autores da psicologia colocaram como método associativo, porque como você coloca progressivo, associativo. Né? Sim. E isso cai nos tipos de habilidade. Por isso que eu coloco tudo, né, requer conhecimento. Então, assim, eu tenho habilidade contínua, correr. Né? Eu tenho uma habilidade chamada discreta, né, que é saltar. Se eu corro e salto, essa combinação já chama habilidade serial. Né? Agora, imagina um ataque do voleibol. Né? Que eu corro, salto, faço uma ação no ar e aterrizo. Então, eu tenho, nesse componente subrotina, 4 elementos. Então, assim, cada um desses elementos está bem presente no organismo, eu consigo agora fazer a combinação desses elementos, correr e saltar. Por exemplo, correr e saltar um elástico no chão e pegar uma bola no ar. Já estou colocando ação no ar. Mas às vezes a pessoa cai duro. Então ela sabe aterrissar, ela sabe fazer salto em profundidade. Por isso que, no meu caso, a sugestão é parta do acervo motor. Né? Aprenda a fazer, né, o conceito de subrotina ou o que o pessoal chama de método sincrético global sintético. Sincrético, eu sou capaz de correr, saltar, atacar, aterrissar, mas eu não tenho domínio, bom domínio das partes. Né? Até que eu comece a entrar nessas partes sem perder a globalidade e eu o transformo em sintético. Então, assim, se falar assim, qual metodologia é mais interessante? A global, dando ênfase nas partes. Entendi. Agora, se a gente for pensar, professor, até por uma questão de tempo, porque a gente teria tanta pergunta para falar aqui, e se fosse passar algumas informações, dicas de quem está estudando, ou talvez está com dúvida de que o esporte é separado do condicionamento físico, do fitness, do escolar, que dicas que você daria para esse profissional para aproveitar essa live e falar, a partir de agora, deixa eu ter uma visão mais integrada? O que você poderia Exatamente, passar para esse? exatamente a visão integrada. Né? Infelizmente, assim, eu fiquei bastante tempo na universidade, bastante tempo na parte acadêmica, e, e a disciplina, eu desenvolvi 2 disciplinas básicas. Ginástica, no tempo da ginástica, e na universidade era processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras. Ou seja, está perguntando como ensinar considerando esses aspectos da aprendizagem. Né? Então, o que eu estou colocando como referência? Eu tenho que cada vez mais procurando unir as ciências, porque sinto muito, não sei se no momento presente me afastei da academia, hoje as aulas permitem integração. Mas se vai para a aula de fisiologia, fisiologia. Se vai para a aula de biomecânica, biomecânica. A prática para o docente global, para fazer toda essa leitura, ele vai adquirir se ele tiver a expertise cognitiva de associando essas ações quando ele está entrando na prática. Então, ele fazer essas perguntas das ciências. Puxa, eu estou dando a escadinha de agilidade, né? Fazendo agilidade. Será que tem componente cardiorrespiratório? Né? O componente biomecânico aí, estático e dinâmico, está como? Né? O músculo esquelético, essa incidência, né? Como que está presente? Será que estou envolvendo o corpo todo? Né? Como que ela está operando mentalmente essas ações? Né? Porque essa operação cognitiva, o modelo Sim. cinesiológico, ele é muito mais cinesiológico. Daí vem essa abordagem cognitiva, mental, até emocional, que também a gente precisa falar. Será que ela está sentindo segurança? Me colocar um pouco no sentido da prática. Né? Porque assim como na aprendizagem motora é colocado que a gente passa pela etapa cognitiva, primeiro eu tenho o movimento, até eu adquirir o controle motor leva tempo, a gente coloca que o professor também passa por essas etapas. Então eu saio da dificuldade, nossa, eu vou trabalhar nos limiares, né? De 60% a 80%, eu vou estar ali na zona aeróbia, passando disso na aeróbia, né? Vou estimular a pessoa, vou com isso. Mas está presente o músculo esquelético. Está
presente certas sobrecargas e essa sobrecarga gerar tensões, né? Então, ela conversar um pouco com o que ela faz. Agora, a melhor saída que eu acho, que é uma coisa que eu venho fazendo constantemente, é estar em grupo. E essa aí eu abracei, né, de coração essa proposta do Board, né? Sim, Porque nós vamos estar em grupo. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter possibilidade de fazer mais, produzir textos, né, com significativos certeza. nesse sentido, né? Eu diria para as A, pessoas, vem com a gente. a ideia é não ter uma crença limitante, né, Zé Elias? Né? Uma crença limitante de que eu tenho que ser bom só apenas em uma única área, né? Sim, É exatamente. importante você ter uma visão global, porque quando a gente fala do wellness, você tem um equilíbrio em várias dimensões. Se a gente fizer a nossa roda da educação física, que seria a roda da vida, é Uhum. mais ou menos como você falou, né? Eu tenho que entender de biomecânica, de fisiologia, de motricidade, de pilates, de musculação, de treinamento coletivo, várias áreas. Por mais que eu trabalhe, com musculação, você tem que entender de aspectos, até porque as expectativas de alguns clientes é para o alto rendimento, para uma corrida de rua, né? Outros querem ter uma vivência com voleibol, com futebol. E por que não entender desse contexto? Para a gente fechar, José Elias, eu queria. Você está com um projeto hoje, né, que chama Cuidar da Saúde, é isso? É, Tem esse Fique em projeto? casa Como? da saúde, que a gente está gravando vídeo, é junto com a Dois Andares, né? Aqui, Ótimo, ó. É Instituto Esporte ótimo, e Educação, com a Ana Moser, perfeito. a Dois Andares, que é o espaço relacionado a buscar, a grande proposta é, vamos levar, né, todo esse suporte e procurar encantar as pessoas para um estilo de vida ativo, né? Ótimo. Então, é nesse sentido, né? E daí a gente, nesse tempo, né, de fica em casa, eu faço alguns vídeos analisando esses parâmetros que a gente acabou de conversar. Existe aula online, existe atendimento individualizado nesse espaço chamado Dois Andares com a Ana Moser. E a grande proposta é o desenvolvimento dessa cultura corporal, passando por essa educação física mais consciente, né? É desafiante, mas está sendo muito gostoso. A gente sente que, é assim, passo a passo, a gente está conseguindo bastante coisa. E deixo aí o convite. A gente mantém grupos de estudos. Às Sim, quartas-feiras, a gente faz discussões em cima do corpo. O tema agora está sendo assim, respiração e postura, né? O ato de isso é respirar, legal. né? E com toda essa fisiologia que a gente descreveu, como que acontece essa relação? Então, são essas propostas, como controle motor, né? Porque o controle motor vem em cima do Bernstein, que é aprender a lidar com graus de liberdade, né? Então, a gente procura trazer esses temas aplicados e desenvolvendo as aplicações, né? Perfeito. Zé Elias, tem algum canal que você possa fazer a divulgação desse projeto? Ou até mesmo ser pelas suas redes sociais? Como que é caso alguém que está assistindo tenha interesse? Dois Andares, né? A gente está no Instagram, está no Facebook, né? E a gente está no YouTube também. Todas essas possibilidades gravadas, se colocar Dois Andares no YouTube, você vai encontrar. Ou Fique em Casa com a Dois Andares, que foi o projeto que a gente elaborou, né? Então, daí pode entrar no Instagram, Dois Andares, existem as aulas lá. E claro, como eu sou ligado lá, no meu também, que é @José Elias Proença, né, no Instagram, né? E espero que logo a gente possa estar multiplicando isso, né, Paulo? Com certeza. Zé Elias, queria agradecer imensamente, primeiro em nome da Fitness Brasil, segundo, pessoalmente, é um prazer na minha carreira estar falando com você. Já acompanhava o seu trabalho como acadêmico, como preparador físico. Tenho certeza que muito em breve a gente vai estar fazendo outros trabalhos, vão ter algumas novidades que daqui a pouco você que está assistindo vai saber. E Bem, se fica à vontade para fazer alguma mensagem final. é, é bem isso que a gente está colocando, né?
pense aplicação, né? Mas pense aplicação com conhecimento e com práticas passando pela sua sensorialidade. Ou seja, né, adquira o saber aplicado para poder trabalhar nessa relação com os clientes. E procure fazer com que os clientes também se desenvolvam nesse caminho, o caminho da autonomia que o Paulo muito bem colocou. Eu agradeço de coração essa oportunidade, esperando cruzar muitas vezes. Perfeito, eu que agradeço. E só para passar uma informação para vocês, amanhã a nossa live vai ser com a minha amiga Solange Frazão. A gente vai falar amanhã Muito com a bom. Solange Frazão sobre longevidade. Então eu acredito que vocês vão gostar. O convite aqui para o Zé Elias também. E agradeço a todos vocês por estarem aqui assistindo essa live. Lembrando que ela vai ficar gravada e vai ficar lá no Fitness Brasil Play no YouTube. Tudo bem? Zé Elias, grande abraço. Até breve, que a gente vai se falar mais vezes. Ó, abraço. Tchau, tchau para vocês. Até Abraço. mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.